novas estradas? Como iremos construir os nossos portos? Como poderemos industrializar o Maranhão e criar novos empregos? Como iremos mudar a face do Maranhão 100% pobre quanto à habitação, vestiário e alimentação? Temos as nossas palmeiras aqui plantadas pela natureza e no Maranhão está a maior reserva do mundo de gordura vegetal. Nos 150 mil quilômetros quadrados cobertos de babaçu e que cada vez mais iremos exportar, valorizar, industriar e mostrar ao Brasil que ele pode ser, em vez do problema, uma grande solução para todos nós. E amanhã, trabalho e perseverança para construir o Maranhão da liberdade, do progresso, da grandeza e da felicidade. Muito obrigado, meus amigos. Porque a ideia de modernidade é uma ideia de morte. Mas a morte branca é ruim. Porque a morte preta é diferente. Na morte preta a gente consegue entender essas outras relações. Consegue entender o contato com outros mundos. Mas a morte branca é só morte. Então, se é um moderno que só mata e não tem vida, não vale. Porque na morte preta há vida. Ainda assim. Santa Rosa era onde pegava os nossos pretos nos outros quilombos e vinha fazer a execução. Era aqui que eles esquartejavam, era aqui que eles amarravam, era aqui que era feito as maldades. A Santa Rosa não é diferente de certos quilombos onde teve, né, um massacre. Talvez isso faltaria ou está faltando em outros quilombos. Buscar compreender o seu processo histórico, porque existe um provérbio que diz: quem não tem história não tem memória, ou quem não tem memória não tem história. Somos de uma tabanca chamada Caiol, de uma cidade Caxel, e somos de Guiné-Bissau. Pegavam nas tabancas lá, fazia a capturação dos nossos pretos, levavam para essa muralha e de lá traziam. Hoje e foi criado um país e desmembrou de Guiné-Bissau, que é Cabo Verde, e lá em Cabo Verde eles faziam o embarque forçado, obrigado, dos pretos que restavam. Esse serviço de escravo, ele também não acabou, não. Tá? Então, nessa BR também, teve escravatura? Teve. E foi escravatura pesada também. As pessoas daqui do Quilombo é que fizeram, né, todo esse esforço físico, que na verdade não é trabalho, assim, que foram escravizadas na abertura desse pico, dessa BR 135. Eles usavam, né, também em 42, da mesma lógica que eles usaram para arrancar a gente de África para jogar aqui.
olha aí o dente do preto, quem tem o melhor dente, vê quem tem o braço mais forte, vê quem isso, que aquilo, tipo, a gente quer tamanho e força física. Eles pegavam e cavavam um buraco manualmente, enchia os carrinhos de mão, botava onde tinha sido esse pico que eles tinham feito, botava a terra e fazia um soquete, né? Pegava um tronco de pau, assim, grosso, pesado, aí fazia um furo bem no meio e botava tipo um cabo assim, segurava e ia bater com a mão. Foi assim que eles fizeram o aterramento do pico, o que seria mais tarde esse ramal, e aí mais pra frente essa BR-135, que é hoje. Em 82 se dá início à abertura do pico para se fazer a ferrovia Carajás. E aí quem tá lá de novo, né? Sendo explorado, sendo escravizado. Eu acho que branco não tinha, né? Eu acho que branco não tinha. Agora se tinha caboclo, tinha. Ah, agora branco não. Branco não tinha, porque não tinha branco. E os brancos era para mandar fazer. Agora preto tinha. Vermelho também tinha, tá? A minha avó, ela gostava muito de cantar com nós netos e contar história. E uma história que ela muito contava pra gente era que os mais velhos, né? Ela morreu com mais de 80 anos, a minha avó. E ela contava que os pais dela, os avós dela, falavam pra ela que um dia, né, ia haver uma besta fera no mundo. Na verdade, tudo que é gerado de riqueza para esse país passa por aqui, né? Passa por esse estado que tem tanta riqueza e é tão empobrecido. O que se falava lá no século XVIII, essa questão do escoamento de algodão, acho que até café, de grãos, de tudo, não está muito diferente de hoje. A questão é que só se roubava o que estava em cima da terra, né? No século XVIII. E agora, no século XXI, eles estão arrancando os órgãos. Tiraram a pele, tiraram a carne, tiraram os ossos e estão arrancando os órgãos da terra. Existia a noção do projeto Carajás. Essa ferrovia, a partir de janeiro de 1986, permitirá o escoamento anual de 15 milhões de toneladas do minério da região. Dentro de 3 anos, a sua capacidade atingirá 35 milhões de toneladas. Enriquecerá o país anualmente com um volume de divisas calculado em cerca de 700 milhões de dólares. Está inaugurada a Estrada de Ferro Carajás. Então, o que é que acontece? A Vale era a maior causadora do nosso processo não andar. E esse processo era de quem? Processo de negro, né? Processo de negro. E o que ela alegava na sua contestação? Que nós do território quilombola Santa Rosa dos Pretos não somos quilombola. Se você está trabalhando na federação, se você tem a ordem de fazer, né, porque já perdi uma parte dali. Essa aqui da Vale ganhou uma parte também, do terreno.
Então, o pessoal aqui fica para trabalhar, e vai trabalhar onde? E aí a gente fomos para cima em dizer que quem tem que dizer que nós somos não é Vale, não é DENIT, não é empresa e nem empreendimento em si. Somos nós. Que eu entendi assim, que ele imaginou que a gente estava assim interessado mais no dinheiro do que próprio na nossa casa. Porque para mim não vale o dinheiro. Vale a minha casa, com meus pés de fruta que eu plantei. Hoje já estão me dando fruto. Minhas sombras, meu terreno aqui, tão bom. A casa aqui é um sossego para a gente. Então a gente está aqui há muito tempo. Aí de repente a gente fosse sair daqui para onde? Para onde a gente ia sair? A gente não tem um terreno. Não tem outra casa fora daqui. Então isso aqui é o nosso sossego, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso território. Aqui é que a gente quer ficar. Bem aqui mesmo, onde eu estou em pé aqui era um pé de jambo. Aí vindo para cá, logo bem aqui onde eu tô, bem onde eu tô aqui em pé, era outro pé de jambo. Então, o segundo, né? Bem aqui era o outro, fazia o terceiro. Então, no caso, eram 3 pés de jambo e um pé de manga. Uma marcação, bem na beira da casa, assim, ó. A calçada passa aqui, a beira da casa passa aqui, o torninho tá bem aqui. Ela disse, ó, o Denito disse que isso, até aqui é dele, nesse ponto que tá marcado. Tá? E rapaz, isso faz uns 15 anos que o Denito anda marcando aí, e até aqui é dele. Ele disse, ó, se a parede da casa passa bem aqui, tá bem aqui a marcação. Não, o Denito não é, porque eu acho que quando ele passar essa estrada aqui, o dono era o morador. O morador que era o dono, eles invadiram. Foi invadido. Agora hoje em dia eles querem ser, porque para ter estrada eles querem ser dono. O que Barão deixou aqui foi essa terra, ele deixou uma riqueza que nem muitos não têm. Deixou essa terra para nós trabalhar nela, para tirar o sustento da terra. Nós ficar aqui, ele é que era o dono dela. Ou então deixou para os escravos serviam ele como no estabelecimento de serviço dele, como escravo trabalham para ganhar o pão. Então deixaram para os escravos essa terra. Não tem dívida que compra ela, não tem conta que ela é em pagamento, não pode dar ela, não pode vender, não pode, pelo documento dela está em Itapecuru, você vai tratar, não pode fazer isso. Apesar de muito esforço, de muita ajuda das minhas companheiras, dos meus companheiros, vi as pessoas daqui, também aqui os nossos amigos aqui do lugar mesmo, do povoado. Foi como eles, com bastante conversa, bastante reunião, aí foi que eles parou o serviço. Parou com a obra, porque do jeito que estava indo, a nossa casa tinha desabado. O peso das máquinas, quando estavam trabalhando, o pacto foi tão grande, o balanço foi tão grande, balançando a casa inteira, que arrancou esse pau bem aqui, ó, como vocês estão vendo aqui. Levantou acima do pau, tem esse fio aqui de energia, tudo foi levantado. Rachou isso aqui, tá tudo rachado, ó. Essa parede bem aqui também tá rachada. Esse canto aqui, ó, que tá atrás quebrou.
Quero saber aqui da frente. Essa porta aqui, o meu marido teve que serrar embaixo para ela poder fechar. Agora eu vou fechar aqui para você ver a situação que é para ela fechar e para ela abrir, ó. Ó, é isso aqui, ó. Ou vai ou nada. Viu? Tem umas coisas que deixam a gente a flor da pele 24 horas, como por exemplo freada, né, buzina, e o freio ainda é pior. Porque quando a gente vê o carro freando, a gente já, a mente já resiste uma outra coisa, uma batida, né? E essa batida, ela reflete no sentimento, que é a perca de mais um na BR. Então esse fato aconteceu com a minha filha, na BR-135, ela sendo atropelada por um carro, aí elas correndo, e eu perguntava assim para ela, o que foi, minha irmã? E ela dizia assim, foi carro que matou a tua filha. Quando chegou lá, tinha um menino que estava vindo de comprar uma galinha, e o carro tinha abatido, era nele na bicicleta. Quando eu me deparei diante de vários pedaços da galinha, eu achava que era pedaço da minha filha. Só sei dizer que foi uma coisa assim, sem explicação, descontrolada da mente, e eu juntava os pedaços de galinha empilhando na mão, consciente que aquele era o pedaço da minha filha. E dizia, não é tua filha, não é tua filha. Eu dizia, é sim, e vocês não querem juntar o pedaço da minha filha. Mas graças a Deus a minha menina teve só ferimentos leves. Mas o menino quase perdia o pé na época, porque cortou muito o pé dele, né? Então é muito difícil, né, a gente hoje se deparar de uma situação na BR-135 com mais uma ampliação de um impacto terrível desse, né? E quando a gente se depara de alguns documentos, segundo falado pelo DENIT, e que mais um barulho de mais um carro para nós não é problema. Mas isso é muito assim de forma, eu posso até dizer, falada de muita forma de irresponsabilidade da pessoa enquanto humano, quando ele se coloca em falar DENIT, né? Como se por trás desse DENIT não é uma pessoa humana igual a gente. A nossa produção hoje não está dando nem para a subsistência da família. Tem hora que se planta com tanto carinho, com tanto sacrifício nas áreas improdutivas. Então a gente hoje está nesse mercado, né, de compra externa, com essas tantas contaminação alimentar. Quando vocês falam em plantação, que se plantava naquela época, a gente plantava o milho, plantava o arroz, plantava a mandioca, plantava o tomate mesmo, batata, junça, tá? E sucessivamente pepino, melancia, jerimum. As plantações que a gente plantava, trigo, até trigo, também se plantava algodão. Era mutirão. A roça desse tempo era mutirão bonito. Ah? Mutirão de se juntar 60 pessoas, entre homens e mulheres. Aí o comerciante ficava com um pedacinho para comprar aquele peixe, umas certas coisas, tá? O açúcar e o café. Aí quando você acabava de cortar o arroz, então depositava tantos paneiros para pagar aquela conta. E dinheiro não se via muito assim não tinha, o dinheiro era muito difícil. O ditado daquele tempo, ninguém trabalhava visando dinheiro não, porque o que a gente dizia? Mas antes um amigo na praça, ele quer dinheiro na caixa. Porque já sabia que você tendo um amigo na praça, você tinha farinha, você tinha o arroz, você tinha a melancia, você tinha... Dependendo do alimento, você tinha.
Às vezes o companheiro não tinha uma farinha, uma coisa, uma mandioca, vamos lá na roça, buscar para ti. Ah, o arroz também estava fraco, vamos cortar arroz lá na roça. Que hoje não se tem essa mercadoria muito para trocar, não tem troca de mercadoria. Hoje tem uma coisa, uma migalha, que em cima dessa migalha é que você está vivendo. Ah, eu vou na roça, eu vou colher bastante verdura, porque eu tenho que dar para os meus vizinhos. Hoje isso não acontece mais, porque reduziu a produção, às vezes a gente chega, nem acha para saciar sua própria fome. Ah, meu Deus, atravessa um grande peso dessa margem. Tinha caça, tinha caça. Tinha do que tirar nosso sustento, hoje é que não tem. Por exemplo, eu pescava, dava para um bocado de gente da vizinhança. Aí naqueles dias, a gente passava de manhã, boca da noite, cozinhava o peixe, comia. Aí eu pesquei para muita gente. Para encher a barriga, hoje não tem mais nada, minha filha. O que passa aqui, né, é soja, muito eucalipto também, as toras de eucalipto. Passa vagão de trem, bastante vagão, passa pedaços de máquinas, assim, produtos que normalmente a gente sabe que vai servir ao agronegócio e a grandes empreendimentos, né? Porque uma coisa assim, quando o caminhão de soja passa, os caminhões com soja, aí cai um monte de grãozinho de soja. E isso é muito ruim porque interfere diretamente também na questão da nossa alimentação. Porque os nossos bichos acabam indo para a beira da estrada para comer esses grãos que estão caindo. Acaba morrendo galinha, acaba morrendo porco. Das toras que passam de eucalipto, o que fica? Nada. Não fica nada físico assim, mas fica algo invisível assim, muito profundo, que é a dor. Porque ali a gente sabe que em algum lugar alguém foi expulso das terras, né, para dar espaço para um monocultivo de eucalipto. E esse empreendimento é às custas de quem? É de ganho para o país? Não é. Porque se fosse de ganho para o país, nós seríamos respeitados, porque nós fazemos parte desse país também. Eles pegam, nos expulsam de casa, já nos arrancaram de casa e agora a casa que a gente constrói, eles nos expulsam dela. Porque tem que servir, né, para o empreendimento que vai gerar lucro para o país. Mas para que país? Eu acho que essa é a grande interrogação. Para que país? E não fica nada. Na verdade é que esses empreendimentos não servem. Porque um chinês vem, citando o caso do cajueiro, e vai me expulsar de minha terra. Quantas vezes eu já fui na China? Nenhuma. Quantas vezes eu disse para algum chinês, ei, sai da tua casa, porque eu vou construir um porto aí. Eu não tirei o sustento de ninguém. Não derrubei um pé de árvore, não matei um igarapé, não inundei casa de ninguém deles. E eles sabem que eu sou viva. Eles sabem que nós somos vivos, saca? Eles buscam a todo custo trazer a ideologia de que o empreendimento é bom, porque eles querem matar o único resquício de vida que ainda há. Porque eles também já estão mortos. Sai fora daí, Roger. Sai fora daí, Roger. Mardozinha. 29, ó. Trabalha pra mim lá embaixo, eu só. Matou os caras, Gui?
a lama da barragem chegando aqui, ó. A gente está aqui há mais de 300 anos, mas a gente vem resistindo há 518 anos. Um sentimento que não dá para explicar. Eu não sei por que eu luto, mas na verdade é isso, porque a gente precisa resistir. É dizer assim de novo, ó, nunca fomos mortos, sabe? Nós nunca fomos subalternos. É afirmar mesmo e mostrar a todo instante que estamos vivos e que eles não vão nos matar. Eles vêm tentando isso há 518 anos, mas não vão nos matar. Quanto tempo mais vai ser preciso a gente resistir, eu não sei, mas eu posso afirmar uma coisa: vamos continuar resistindo. Se não for, né, nessa carne e matéria podre, a gente vai reexistir em outros espaços, em outros mundos não visíveis. Mas vamos estar aqui. Vamos estar aqui. O quilombo tem muita força, por causa dos invisíveis de Luiz. Que esses é quem traz força, né, dentro do quilombo. Tá? Porque eles gostam de estar na mata, dentro dos matos. Aí o povo vem, desmata, aí nós fica sem força, porque eles vão se embora para outro lugar. E os igarapé também, tem muitos guias que vivem de igarapés, dos igarapés. Tem vive dos igarapés, que é a mãe d'água, né? Esses vivem do igarapé. Esse piquezeiro, além de dar sombra, é da alimentação para nós, e ele é centenário. Quando ele carrega, às vezes eu junto 3, 4, 5, 6, pronto, o máximo. Mas as meninadas, todo mundo vem juntar, todo mundo com alegria, né? Eles comem com farinha, os que gostam de comer com arroz, comem com arroz, e nunca a gente não suvinou nada para ninguém, porque tem precisão. Quando eu cheguei, já encontrei, eu não posso suvinar. E se tirarem? Isso tudo é tradição, isso tudo é força para os guias. E para nós também. E para o salão também. O arco-íris é o seguinte, porque a força de Deus ele é muito grande. Então, lá dentro dos tanques na barragem, nós não botamos camarão. Não botamos piaba. Não teve como ela entrar para lá. Mas se tu vê o tanto de piaba que tem camarão, esse que é o arco-íris, bebe e joga. Quando a chuva chove, ele desce, o peixe cai. Minha filha, nós não fizemos nada. Deus é que é dono de tudo. O arco-íris bebe de onde? Do mar. O mar não tem fim, minha filha. Luz é vida. Sem a luz nós não podemos viver. Talvez alguém pensava que eu ia lá no mato, ia buscar riqueza, ou não, eu ia saber o quê? Eu ia ver a natureza, tá? A beleza da natureza. Você saía daqui, eu tinha tempo de sair daqui e ir para dentro do mato, andar dentro do mato para ver as belezas, coisas maravilhosas. O silêncio. Ver o canto, a cantiga dos pássaros, o ronco dos animais, dependendo de tipo de animais. O que você via, a riqueza da natureza sobre alimento. Ver as pitombeiras, ver a goiaveira, tantas outras coisas bonitas. Fundamental assim. E certamente a coisa mais indispensável que a gente tem aqui, né, que é esse poço de pedra, que foram os escravizados que fizeram. E aí a gente vê que foi muito trabalhoso, né, porque as pedras foram cortadas
à mão e muito bem encaixadas assim. E esse poço, acredita a gente que tem lá uns 300 anos ou mais de 300 anos. É muito forte assim, muito forte e muito bonito essa ligação que a gente tem com ele, porque além de trazer esse peso, né, na nossa história, de contar como foi a vida dos nossos ancestrais, ele é um elo de ligação direta com eles, né, que não estão mais aqui em matéria agora, porque ele é responsável por saciar o nosso espírito. A água é responsável por alimentar o nosso espírito. E o espírito deles continua aqui. Não tem mais a carne, mas o espírito continua. Então, esse poço, essa água, tem um significado muito forte nesse sentido, de ser essa ligação bem precisa mesmo com o espírito dos nossos antecedentes, assim. É um lugar de terra de escravo. Então, nós escravos herdemos alguma coisa, tivemos alguma herança dos nossos antepassados. A mãe d'água, ela existe. A mãe d'água, quem manda da mãe d'água, é a mãe natureza. A mãe d'água, ela vem da mãe natureza. Não tivesse essas duas estradas, as mães d'água estariam aqui. A nascente secou. Por que a nascente secou? Porque as mães d'água saíram, porque fizeram esse trabalho aqui, ó. A mãe, quando perde um filho, fica desesperada. Que ela perdeu aqui o garapé. Isso aqui embaixo, que aqui era mato. Por que a cabeceira secou? Tu acha que a dona de lá ainda está lá? Não está. Não está. Vou dizer pra Zé da Luz que Valdemar tem meu cordão. 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 Garapé tá cheio, travessei de mergulhão. Garapé tá cheio, travessei de mergulhão. Vou dizer pra Zé da Luz que Valdemar tem meu cordão. Valdemar tem meu cordão. Então Valdemar tem meu cordão. Valdemar tem meu cordão. Valdemar tem meu cordão. Garapé tá cheio, travessei de mergulhão. Garapé tá cheio, travessei de mergulhão. Vou dizer pra Zé da Luz que Valdemar tem meu cordão. Valdemar tem meu cordão. Valdemar tem meu cordão. Você sabe o que é a mãe d'água? Quem é a mãe d'água? Se você cava um poço, você cava onde? Na terra. É na terra que você escava o poço e a água sai da onde? O mar está onde? Na terra. Isso é a natureza humana. A outra, divina, está lá em Rio. Entendendo? E só existe a natureza humana porque tem a divina.
Mãe d'Água Preta, eu mandei te convidar pra brincar tambor de mina e acudir quem tava lá. Mãe d'Água Preta, eu mandei te convidar, brincar tambor de mina e acudir quem tava lá. Vai em terra, vai no mar, Mãe d'Água Preta, eu vim baiar. Vai em terra, vai no mar, Mãe d'Água Preta, eu vim baiar.